O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Aí veio uma voz. A partir deste instante, a Rádio Nacional passa a fazer parte da cadeia da legalidade. A Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Estava dado o golpe. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Eu faço a faculdade de filosofia e na faculdade de filosofia eu sou presidente do centro acadêmico e me entrosava com as instâncias nacionais da União Nacional dos Estudantes. No dia 13 de dezembro de 1968, o general Costa e Silva decreta o Ato Institucional número 5, com o pretexto de garantir a ordem e a segurança interna, fecha o Congresso e endurece a repressão. A decisão está tomada e é proposta ao Conselho de Segurança Nacional para a ampla discussão, para a ampla opinião de cada um, porque eu não desprezo o Conselho de Segurança Nacional. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. Vários movimentos de resistência armada surgem. Um deles é a guerrilha do Araguaia. Eu assistia o AI-5 na casa de um companheiro do PCdoB. Ele disse, está vendo? Tô. Amanhã você terá um outro documento, um outro nome. Você não mais morará em Fortaleza, não será mais presidente do DCE e você vai entrar na clandestinidade. Foi aí que eu vim para São Paulo. Em julho de 70, eu me desloquei para o Araguaia, aí sim, numa opção de resistência armada à ditadura militar. A guerrilha se estabeleceu às margens do rio Araguaia, numa região conhecida como Bico do Papagaio, entre os estados do Pará e Maranhão e do atual Tocantins. Foi uma operação monstruosa, chegaram a colocar de 15 a 20 mil militares lá. A região foi totalmente ocupada, ao todo éramos 70 companheiros na guerrilha, companheiros e companheiras. A maioria dos companheiros morreram, até hoje, só 2 companheiros que morreram foram localizados. Vim para Brasília no dia 21 de abril de 72, com um capuz na cara, no setor militar urbano. Fiquei no pique durante 9 meses incomunicável. E aí eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu passei por todos os presídios aqui e terminei em Fortaleza, completando os 5 anos de prisão política. Isso aqui a gente fazia também de lá, ó. Que nossa amizade, forjada em condições adversas e fruto da luta do povo pela liberdade e independência, se fortaleça e crie raízes sólidas para que um dia possamos todos nós encontrar em nossa pátria livre. A memória é libertadora e é revolucionária, porque a memória está vinculada ao presente e futuro. O passado não passa quando ele é esquecido. Nós tivemos uma transição por cima que não aflorou tudo que tinha acontecido naquele período. Não é por acaso que parece que a história se repete de forma trágica. Vem o 8 de janeiro. E o 8 de janeiro é uma intentona golpista que tenta fazer a ponte e a ligação com aquilo que não foi resolvido dos anos 70 para os anos 80.
Ângela Mendes também participou da resistência. Foi da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, a POLOP. Numa das reuniões da organização, conheceu o jornalista Luiz Eduardo Merlino. Eu conheci ele me conheceu, nós nos olhamos e nos apaixonamos. Com o AI-5 e o aumento da repressão, Ângela e Luiz ganharam novos nomes. Ele passou a ser chamado de Nicolau e ela, Thaís. No fim de 1970, o casal viaja para a França para um estágio com a Quarta Internacional, uma organização socialista. E daí aconteceu que nos últimos dias antes dele voltar, várias pessoas tinham sido presas, sido torturadas. Nessas últimas prisões acabou uma pessoa sendo torturada e que sabia o nome dele. Ângela ficou na França. Poucos dias depois de Merlino chegar ao Brasil, em 1971, ele é preso. Foi imediatamente levado para o DOI-CODE. Dizem que foi torturado por 24 horas e a perna começou a gangrenar e acabou falecendo. Foi um dos momentos mais terríveis da minha vida. Luiz Eduardo Merlino tinha apenas 23 anos, Ângela 32. Até hoje, ela e a família dele lutam na justiça para que o Estado brasileiro e o Coronel Ustra sejam responsabilizados pela morte do jornalista. Apesar de toda a dificuldade, Ângela afirma que não desiste da luta pela memória do companheiro. Essa luta não vai morrer comigo, ela continua. E continua por todos os outros mortos e desaparecidos de quem não se conhece. O filho da senhora chama Nicolau por uma homenagem? Uma homenagem ao Merlino. Para Ângela, que dedicou boa parte da vida na luta contra o autoritarismo, os protestos que aconteceram em São Paulo no último dia 25 de fevereiro são reflexo dessa não prestação de contas com o passado. Manifestações que ganharam força em 2018 e que tomaram conta da porta dos quartéis em 2022, com faixas que pediam intervenção militar. Esse monstro dormente, ele sempre esteve aí. É a extrema-direita, aquela que defende a tortura, as execuções sumárias dos pobres e dos pretos e outras violações dos direitos humanos, eles estiveram sempre aí. Bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo. Do antigo presídio Tiradentes, por onde passaram centenas de presos políticos, sobrou apenas um portal. Existia uma placa dizendo que aqui era o presídio Tiradentes e fazia uma referência ao tombamento, mas essa placa, por ser de metal, acabou sendo furtada e nunca foi substituída essa placa, né? Agora, do ponto de vista da história, é triste, mas ao mesmo tempo o fato de ter sobrado um portal ainda nos faz trazer a lembrança do que foi esse espaço e do apagamento que foi promovido durante ainda o período da ditadura sobre este lugar. Para ela, assim como Ângela, a falta de memória fez com que a democracia tenha sido colocada em xeque. O pouco de lugares de memória e de política de memória que existem são frutos da resistência de familiares, de ex-presos políticos, familiares que ainda não enterraram os corpos dos seus desaparecidos, e a justiça é um pressuposto de qualquer Estado que se pretenda democrático. Débora coordena a tentativa de transformar em museu um importante espaço na capital paulista, o DOI-CODE. Adriano Diogo passou por aqui no início dos anos 70. Aqui era uma unidade do 2º Exército. No começo, as unidades de tortura eram aqui. A viatura chegava em altíssima velocidade. Quando você chegava aqui, os caras ou faziam um corredor polonês ou estavam tudo armados dando tiro pro ar. Pá, 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 pá. Quando eu cheguei, o Ustra estava muito nervoso. Ele me atendeu aqui. Tem 2 tipos de tortura. Um para tirar informação, o outro é de castigo. Tem hora que eles não te perguntam porra nenhuma, só te torturam. No começo, você aguenta raciocinar. Depois era só pau pelo pau.
Adriano Diogo ficou 90 dias nesse espaço. Na época, uma pequena cela. O que tinha aqui dentro? Era um cofre de ferro. Não era tão grande. Como era um pré-moldado de ferro, era menor. Como que é para o senhor toda vez que o senhor entra aqui? É uma emoção. Muito grande, mas eu estou mais preparado, né? Mas mesmo o senhor se preparando todo dia, quando eu perguntei agora para o senhor se emocionou? Lógico. Você não imagina o que eu vi aqui. Eles matavam gente aqui no pátio. O dia que Alexandre foi preso, dia 17, eles mataram 3 meninos aqui no pátio, que eles prenderam na rua Caquito, na Penha. Você imagina que eles matavam gente aqui. Bem-vindo à Casa do Terror. Aqui acontecia de tudo que você puder imaginar. Aqui era o desmanche primitivo, quando eles começaram. Era isso aqui, esse horror aqui. Não mudou muito. Ao percorrer os corredores do antigo edifício, Adriano vai relembrando de histórias e dos companheiros assassinados. Estavam todos reunidos. E o Ustra, onde você está? E os milicos, todos os militares, tudo apaisando na loja. Você fazia teatro, não fazia? Você lembra daquela japonesinha? Você gostava muito dela, né? Gostava assim? Eu realmente gostava assim. Era minha amiga, ela fazia letras. Você acredita que ela morreu? Morreu. Era guerrilheira. Fala, quer ver a foto dela? Pôs as fotos da menina decapitada, costurada, autopsiada. Falou assim, conta para eles lá o que aconteceu. Conta para eles. Memória é um direito de um povo. Todo povo deve ter o direito à memória. A verdade é quando essa memória é reconhecida. A memória é dos oprimidos. A verdade é dos opressores. Agora, a justiça, essa, nós nunca alcançamos lá no Brasil. Que as estrelas te iluminem, que a vida te seja leve, que tua mesa seja farta, que tuas dores sejam breves. É no palco que Dulce dá voz aos sentimentos. Que a natureza te seja grata, que tenhas sempre o coração generoso, que possas sempre fazer o bem e sobreviver ao mal. O teatro ele tem mais de 10 mil anos e ele sempre foi perseguido. E nem assim o teatro deixou de existir. Em 1970, Dulce foi presa. Ela fazia parte do Partido Operário Revolucionário Trotskista. Era uma imundície que não tinha tamanho. Nas paredes, excrementos, sangue. E eu me deitei e eu sempre tive uma mania de encolher, sabe? Ficar na posição fetal de lado. E eu para a parede. E aí eu li. É preciso que a palavra amor seja a primeira escrita para que me faça companhia agora e seja companheira amanhã de quem precise dela. Tiago de Mello. Dulce foi solta depois de alguns dias e fez parte da criação do Teatro Jornal. Era arte como forma de resistência. Até hoje, a atriz faz oficinas inspiradas no formato de atuação, guiado por notícias. O Teatro de Dulce leva o nome de sua professora Eni Guariba, morta pela ditadura em 73. Tive esse compromisso comigo e com ela, entendeu? E com a história. Quando eu dou o nome dela, eu estou dando o nome de todos os desaparecidos. As celas que trancaram Dulce e outros presos políticos no Departamento de Ordem Política e Social agora se abrem para mostrar esse passado de repressão. A sede do DOPS de São Paulo se tornou um dos mais importantes memoriais do Brasil. Muitas ex-presas e ex-presos falam desse pacto do silêncio, que é um pacto da tortura, é um pacto daquilo que não é dito, é um pacto da violência. Então, na hora que a gente cala essas violências, a gente não consegue superar. Então, a noção de memória, justiça e verdade é também uma noção de reparação.
E essa reparação, ela nunca é individual, ainda que seja um indivíduo, mas a gente tem que entender que ela foi feita num contexto da sociedade. Segundo dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos, pelo menos 50 mil pessoas foram presas nos primeiros meses da ditadura militar. 20 mil passaram por torturas. Quando um familiar de um morto, um desaparecido político, demanda que o Estado reconheça a morte, reconheça que aquele corpo desapareceu, não é só uma demanda individual, é uma demanda da sociedade para que a gente tenha um país realmente democrático, né? A repressão foi estruturada e se espalhou pelo Brasil. O Rio Grande do Sul recebeu dezenas de instalações. 39 locais já foram documentados. Desde o presidente da República, ministros, senadores, deputados, militares foram para o Uruguai. Cerca de 5 mil brasileiros foram para o Uruguai. E se montou aqui um aparato repressivo para cuidar, para fazer essa vigilância da movimentação na fronteira. O Movimento de Justiça e Direitos Humanos tenta dar visibilidade a esses espaços. Em Porto Alegre foram instaladas 9 placas, chamando a atenção do público. Nós, que somos uma organização privada, é que estamos fazendo aquilo que o Estado deveria fazer. Como não faz, nós fizemos, provocamos, com todas essas dificuldades. Brasil, Bolívia, Argentina, Uruguai, países que enfrentaram ditaduras e que cada um, a seu modo, presta contas desse passado. O Museu da Memória e dos Direitos Humanos em Santiago, no Chile, é uma referência no continente. Aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas. O objetivo principal é dar visibilidade e dignidade às vítimas e a seus familiares, não apenas aos que foram executados e são desaparecidos, por exemplo, mas também a todos que lutaram, que resistiram, e dar visibilidade em maior medida a essas vidas que foram tão difíceis durante esse período. E também para que as novas gerações conheçam, para que nunca mais algo assim aconteça. Um mapa interativo mostra os mais de 190 memoriais existentes no Chile. Nossas 2 ditaduras, no Chile e no Brasil, foram parte da Operação Condor, assim como aconteceu em outros países, como Uruguai, Paraguai e Argentina. Nessas ditaduras de direita, militares atuaram em conjunto. Eu acho importante que hoje, como sociedades democráticas, trabalhemos juntos também para mostrar a importância da democracia em nossos países e em todos os países. Centro do Rio de Janeiro. Parte da história da ditadura passa por essas ruas, em especial num restaurante frequentado pelos estudantes secundaristas, que ficou conhecido como Calabouço. Esse é março de 68, então é o grande início desse ano, né, com o assassinato do Edson Luiz e culmina em dezembro com a edição do AI-5. É um ano de muito enfrentamento estudantil com a ditadura, é um ano dos grandes protestos, da passeata dos 100 mil, a missa de 7º dia do Edson Luiz, que é da Candelária. A imagem do corpo do Edson Luiz é uma das imagens mais simbólicas da ditadura. Muita gente reconhece aquele corpo morto, a autópsia vai ser feita na própria Assembleia, na presença dos estudantes, com medo que o corpo fosse apoderado pela repressão e se contasse a partir daquele corpo uma outra história. E o Degar se lembra daquele 28 de março de 1968. Tem a lembrança de uma multidão trazendo o corpo de Edson Luiz, dos estudantes discursando e do irmão Stuart ali entre eles. Meu irmão estava sentado na escadaria. Ele era muito tímido e muito discreto. Eu achava que meu irmão era tão importante de estar ali com aqueles outros jovens corajosos, se dispondo a desafiar aquele momento daquela ditadura que nos perseguia tanto. Stuart entrou para a luta armada. Em 1969, participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Mamãe tinha muito medo
porque ela pressentia que ela poderia perder o filho. Mas então a gente nunca sabia direito onde ele estava. Foram anos tentando adivinhar e eu olhava os jornais muito aflita, qualquer cantinho para ver se tinha havido algum tiroteio, se meu irmão estava envolvido, se ele tinha sido preso ou morto. Foram anos muito difíceis até a gente ter a confirmação da morte do meu irmão. Ele morreu em 71, mas a mamãe não soube imediatamente da morte dele. Zuzu Angel soube que Stuart tinha sido preso e levado para a base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Ela saiu em busca de notícias. E fomos vendo cela por cela. Ela olhou tudo, olhou. Teve uma que ela entrou e perguntou para o rapaz: "Você viu meu filho, Stuart?" Um amigo de Stuart, que também esteve preso na base aérea, deu a informação negada pelo Estado. Eles submeteram a ele uma tortura e ele morreu. Ele morreu. E eles deram sumiço no corpo dele. Depois da morte do filho, Zuzu Angel fez da profissão a moda, instrumento de denúncia. Um anjo bordado nas roupas representava Stuart. Temendo ser assassinada, Zuzu escreveu uma carta. Há dias recebi documento descrevendo com pormenores as torturas e o assassinato pelo governo militar brasileiro de que foi vítima meu filho Stuart. Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou outro qualquer meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho. Zuzu morreu em um misterioso acidente de carro em abril de 76, um ano depois de escrever esta carta. Em 2020, a Justiça reconheceu que a estilista foi assassinada por agentes da ditadura militar. Ela militou naquela época em que só uma pessoa mesmo como ela poderia militar, porque era morte rápida. Osasco, 2024. O lugar, a classe social e o meio século que separam Zuzu Angel de Zilda de Paula não afastam a dolorosa semelhança entre as histórias. Aqui, mais uma mãe luta por justiça. Perdi meu filho único, Fernando Luiz de Paula. O Fernando era um moleque normal, né? Na época ele estava com 34 anos, a gente fala moleque que o filho nunca cresce, né? Um menino bom, não mexia com ninguém. Na época ele não estava trabalhando, porque ele estava saindo de uma tuberculose, né? Inclusive, ele que pintou aqui, quando ele acabou essa última parede aqui, foi o dia. O filho de Dona Zilda foi um dos jovens assassinados em agosto de 2015 por policiais militares encapuzados na chacina de Osasco e Barueri. Aí eu tô quieta assim e escutei um monte de tiro, mas para mim era fogos. Eu levantei e saí no muro, aí tinha a minha vizinha que morava aqui, os meninos. Falei: "Ô gente, o que tá acontecendo?" Aí um dos meus falou: "Tia, pega o seu documento", que o apelido do meu filho era Abuzi, né? O Abuzi foi baleado. Simplesmente era um pessoal chegando do serviço jogar a conversa fora. Na Vila Madalena ninguém faz isso. Nos jardins ninguém faz isso. É só a gente pegar, por exemplo, a violência policial, ou a estrutura de segurança pública, ou a mesma mentalidade das Forças Armadas no Brasil. A gente vê que ainda é muito caudatária, muito herdeira do que foi a ditadura e desses valores autoritários. Então a gente vê que não só continua, como cresce, se intensifica essa violência. E isso justamente por conta, né, entre outros fatores, da falta de uma justiça de transição que consiga acabar com esse passaporte de impunidade em relação aos crimes do passado e do presente. Não tem como a gente encerrar esse capítulo se a gente não chamar a responsabilidade a quem deve responsabilidade pelo que aconteceu no Brasil, que não se tratou apenas de prisões ilegais ou de desaparecimentos forçados, como permanece até hoje. Mas a nossa política de segurança pública ainda é baseada na mesma: tratar o cidadão como um inimigo interno, desaparecer com corpos, tratar as organizações internacionais de defesa de direitos humanos com desdém e tratar a população hierarquizando o valor da sociedade.
né, de acordo com o seu CEP, de acordo com a cor da pele. Vou usar um termo muito brasileiro, não dá nada. Mal de fazer, não dá nada. Porque não dá nada mesmo. A tortura ainda é usada, mas não só nas polícias, mas nos presídios também. E tudo isso é uma herança que nós não conseguimos nos livrar. Por quê? Porque não ficou impune. A nossa tragédia brasileira é essa. Não resolvemos